Você já atendeu alguém, Rô? Dezenas de pessoas. A adrenalina foi a mil, coração vai a mil. Todo policial anda armado. Todo policial Por isso tem que eu digo que eu tô super segura aqui hoje, minha gente. O que você acha que tem despertado as pessoas a buscar o tiro esportivo? Hello, everybody! Please be welcome. Sejam todos bem-vindos à nossa terra de conversa boa, ao nosso Talkland. E a convidada de hoje é sensacional. Eu nunca me senti tão segura nesse podcast aqui, vocês logo vão entender por quê. Não é, Rosana? Falaremos hoje do papel da mulher na segurança pública. E eu tenho uma pessoa que tem muita propriedade para falar disso agora. Mas antes de começar esse talk, eu queria agradecer a Restitui Tributos, que é a patrocinadora desse episódio. Obrigada pela parceria. E se você tem tributos aí, tem possibilidade de restituição, entre em contato com a gente encaminha o contato da Restitui para vocês e eu tenho certeza que vocês terão sucesso aí para que a graninha volte pro bolso de vocês, não é mesmo? Vamos começar o nosso bate-papo? Gente, eu quero que ela se apresente, que ela conte um pouquinho da história dela, mas primeiro, se apresenta, Rô, fala o teu nome pra galera e o que você faz hoje, qual é o teu trabalho, qual é a tua atividade? Bem, eu sou Rosana Botelho, quero agradecer aí pelo convite de estar aqui com vocês. Sou investigadora de polícia na Polícia Civil do Paraná há 11 anos, servidora pública há 20 anos, mãe do Samuel, esposa do Ricardo e apaixonada pela área de segurança pública, pela área do esporte e pela área do desenvolvimento das pessoas. Eu acho que isso me resume bem. Nossa, que lindo! Não, e a tua profissão, Rô, ela mexe com o imaginário das pessoas, né? Porque todo mundo já assistiu um filme policial, todo mundo já viu séries policiais, e quando a gente fala de investigação, é uma coisa que, nossa, parece assim, surreal. A gente já imagina toda aquela movimentação, todo aquele suspense. Depois você vai contar pra gente se é bem assim que funciona. Contar um pouquinho da tua rotina e como é que é o dia a dia de uma investigadora de polícia, tá? Mas primeiro, antigamente pouco víamos mulheres envolvidas no meio da segurança pública, né? É muito comum que a gente vá a um desfile de 7 de setembro e veja muitos homens, né? Circule pela cidade e veja muitos policiais. Mas agora eu tenho visto mais. Você já está há 11 anos nessa carreira. Conta pra mim o que te trouxe para esse universo da segurança pública. Com certeza. Esse é um espaço onde as mulheres também enfrentam bastante a questão da desigualdade em vários sentidos. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que são espaços que foram sendo conquistados e conquistados por meritocracias, por dedicação, por seriedade naquilo que se faz. E hoje, efetivamente, a polícia que eu ingressei há 10 anos e a polícia que hoje eu estou inserida, ela já tem um espaço muito maior, um espaço de igual para igual entre homem e mulher. Com certeza, nós ainda somos uma minoria, e isso é histórico, é cultural. Afinal, no meu caso, eu estou falando de uma instituição aí de mais de 150 anos, né? Uma instituição predominantemente composta por homens, mas a mulher foi buscando o seu espaço, e eu acho que uma das grandes conquistas é que hoje não há mais aquela limitação de vagas, né? Somente para mulheres, X vagas. Antigamente era assim, então, tinha vagas para mulheres. Então, assim, são conquistas que foram acontecendo nesses espaços e que hoje não. Se hoje, quando se abre um concurso público para a área de segurança pública, se efetivamente nós tivermos aí metade de mulheres ingressarem nesses concursos, nós teremos aí sim uma polícia composta com muitas mulheres. O que se percebe hoje é que nós, mulheres, muitas vezes nos limitamos a acreditar que são espaços que foram feitos somente para homens. E não, eu acho que esse é um dos grandes paradigmas que tem que ser quebrado. A área de segurança pública é um espaço
que deve ser composto pelos mais diversos perfis Por pessoas de pessoas. competentes, Exatamente. sendo mulheres ou homens, não é mesmo? E quando eu ingressei, nós ainda tínhamos uma cultura muito forte da ideia do policial, que ele tem que ser o policial forte, o policial da força, da violência. E quando você ingressa e você vai vendo a evolução das instituições, dessa cultura, porque isso é uma cultura muito forte, você vai vendo que nesses espaços todo perfil é possível de se enquadrar e contribuir para a segurança pública. E trabalho diretamente com investigação, voltado, na maioria dos crimes, para organizações criminosas e tráfico de drogas. E aí também a gente subsidia outras investigações de outros setores e também na nossa área de atuação. Olha que interessante. Às vezes a gente fica nesse mundinho aqui, não imagina que quantos perigos nos circundam, né? Sim. Então, a tua rotina é acelerada, Rô? É, bastante. É uma rotina... Na verdade, a gente fala que nós não costumamos ter rotina. Ai. Cada dia é uma surpresa. Tem um grande especialista da área de segurança pública, Beltrame, que ele diz que para a polícia toda segunda é segunda, né? Todos os dias é segunda-feira. Porque nós chegamos e tudo pode acontecer naquele tempo de dedicação ao trabalho. Lembrando que nós policiais, nós somos policiais em tempo integral. Né? Então, por que a gente fala em tempo integral? Porque ser policial não é um trabalho, né? Ele é uma missão de vida mesmo. É verdade. Então, você sai do seu espaço profissional, mas se você está em determinado ambiente, ainda que de folga, você vai estar sempre atento, alerta, você vai ver uma situação. Tanto é que hoje a gente vê muito... Não tem como, né? O teu não olho tem está como treinado. você se desligar, como às vezes acontece em outras profissões. E acontece muito de você estar em momentos de relax com a família e Sim. perceber alguma coisa? Perceber, não apenas perceber, mas estar num espaço que você tem um alvo que está sendo investigado. Caramba! Você reconhecer uma pessoa que, por exemplo, está com um mandado de prisão em aberto, você acionar, vir executar a prisão. Então, assim, é uma atenção que ela acontece o tempo todo. Ainda, inclusive, assim, nos espaços de família, né? Então, assim, a gente está sempre muito atento a várias situações que estão relacionadas intrinsecamente com a nossa profissão. Claro. E uma dúvida que eu tenho, acredito que outras pessoas também tenham. Você é investigadora da Polícia Civil. Qual que é a principal diferença entre Polícia Civil e Polícia Militar, Rô? E você estava me contando agora há pouco que tem vários outros tipos de polícias ainda, né? Isso. Vamos contar para a galera um pouco dessa diferença? Essa, Ana, não é uma dúvida somente sua, mas é uma dúvida do modo geral na sociedade, é de entender que no Brasil nós temos mais de uma polícia que tem suas atribuições. Então, hoje a Constituição Federal, ela prevê ali no artigo 144 que o Brasil é composto das polícias rodoviária federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, Polícia Ferroviária. Só para vocês entenderem, nós temos uma específica ferroviária? para cuidar das linhas ferroviárias, né, de crimes, ataques a trens e etc. Além também hoje da atuação da Guarda Municipal no âmbito da esfera municipal, que aí também assume o papel voltado para o trânsito. A Polícia Civil e a Polícia Militar são polícias mais evidentes, por quê? A Polícia Civil no Brasil, para que vocês possam entender, Polícia Civil e Polícia Federal são as polícias chamadas de judiciária. Nós temos a competência da investigação. Não que outros órgãos também não tenham essa atribuição, mas, na regra geral, a investigação compete à Polícia Civil ou Federal naquilo que couber. Significa dizer o seguinte: a Polícia Federal, ela atua em determinados crimes e contra determinadas, por exemplo, instituições, né? E determinadas pessoas. A Polícia Civil abarca todo o restante de outros tipos de crimes que ocorrem. Entendi. Por exemplo, uma dúvida aqui na nossa região, crime de contrabando. A competência do crime de contrabando, de descaminho, em se tratando de investigação, é competência da Polícia Federal. O tráfico de drogas, não sendo caracterizado tráfico internacional, ou seja,
que a droga sai do Paraguai, vem para o Brasil, a competência do tráfico internacional, competência da Polícia Federal. O tráfico que ocorre no nosso território, iniciado, vamos por... De Toledo para De Cascavel. Toledo, isso, ou para qualquer outra área do território, Sim. Polícia Civil. Entendi. Então, essas competências, no que elas implicam? Implicam, inclusive, numa nulidade de investigação. Porque a Polícia Civil não pode, por exemplo, iniciar uma investigação de contrabando. Que pertence a outra polícia. Porque a competência é da Polícia Federal. O que nós temos, o dever, que é importante, é o dever da situação flagrancial. Está acontecendo o crime, não importa qual, nós temos que atuar na situação de flagrante. Entendi. Mas em se tratando de investigação, aí cada um tem sua competência. A Polícia Militar, que em termos de atuação e número, né, de servidores, a Polícia Militar ela tem a função preventiva e ostensiva, ou seja, ela previne para que o crime não aconteça. Por isso que nós temos Polícia Militar rodando 24 horas. Já é para inibir que o crime aconteça. Quando o crime acontece, a Polícia Militar ela acaba fazendo esse primeiro atendimento de local e, consequentemente, ela já aciona a Polícia Civil. Que vai investigar. Exatamente, a partir dali. Olha só. Então, se eu tenho uma situação, por exemplo, eu tô aqui na minha casa e percebo que tem um suspeito rondando. Para qual polícia eu ligo? Polícia Militar. Porque ela vai fazer a verificação. Isso, ela vai fazer essa prevenção. Né? Eu estou numa situação, não que a Polícia Civil ou outras polícias não possam atuar. Claro. Mas, de modo geral, a Polícia Militar ela tem esse papel preventivo mesmo. Por isso que a gente tem. Então, assim, aconteceu um crime, cheguei na minha residência, eu tive um crime lá de furto, minha residência foi revirada, aí eu vou acionar ou a Polícia Militar ou já diretamente a Polícia Civil, porque o crime já aconteceu. Então, a Polícia Civil assume as investigações a partir dali. Entendi. E você já está como investigadora há 11 anos. Há 11 anos. Como é que foi a sensação da resolução do seu primeiro caso de investigação? Assim, conta um pouco pra mim. Legal. Você lembra um pouco da história, como é que era? E qual foi a sensação de meu Deus, eu consegui, eu coloquei atrás das grades. Exatamente. Eu prendi alguém. Até que, enfim, você já prendeu alguém, Rô? Dezenas de pessoas. É você mesma aí, tipo, sim, coloca algema. Sim, sim. O coração deve acelerar, deve ser adrenalina. Assim, Ou já acostumou? Eu acredito assim, todos nós temos capacidade de desenvolver habilidades. Claro. Quando eu prestei concurso para a Polícia Civil, era uma profissão que inimaginável para mim na época. Eu venho muito eu sou fruto da cultura do medo, né? Da cultura de não usar arma, da cultura de baixar a cabeça pro criminoso, da cultura do medo, né? Então, nós somos frutos da cultura do medo. É verdade. E ao longo desses 10 anos, com a experiência profissional, você vai também mudando essa concepção sua sobre como lidar com a criminalidade. Então, por isso que, por exemplo, tem investigações, muitas vezes a gente chega em audiências e a gente coloca assim que em determinadas investigações os criminosos utilizam, por exemplo, vocabulários que para nós policial é muito tranquilo compreender o que eles estão falando. Mas para o cidadão comum, não. Então, essa é a beleza do trabalho policial, porque com o tempo você vai desenvolvendo habilidades, você vai aprendendo sobre o crime e a criminalidade, porque ele é essencial para o desempenho do seu trabalho. Claro, para que você chegue à resolução de uma forma então, mais assim, rápida. a polícia, a estrutura policial não é equiparada aos filmes, mas os filmes são baseados naquilo, no contexto policial real. Né? Então, assim, prender, sim, a nossa função também é prender. Sim. Né? Então, uma das nossas atribuições é prender as pessoas que estão cometendo crime ou têm um mandado de prisão. Então, realmente, faz parte do nosso dia a dia. Né? Faz parte do nosso dia a dia. E o seu primeiro caso, você lembra? O meu primeiro caso, eu me recordo, eu e mais 2 colegas investigadores,
Nós recebemos a informação de que esse homem tinha mandado de prisão em aberto. Até então era uma situação de violência doméstica. Nós identificamos a residência, passamos a acompanhá-lo, a residência, e chegou em determinado momento, ele saiu da residência caminhando pela rua e nós saímos fazendo o acompanhamento dele a pé. E aí, naquele momento, ele percebeu, e aí ele quis apressar os passos, o colega já saiu correndo, e eu saí correndo, e aí a menina disse, essa arma aqui na cintura, eu segurava a arma, de repente a arma quase cai, e aquela correria, mas a adrenalina muito alta, Eu imagino. E, então, assim, o primeiro caso ficou muito marcante. Eu me lembro, na época, né, que quando nós puxamos o histórico desse homem, e eu me lembro a primeira vez que eu ouvi o termo capivara. E o colega disse, meu Deus, ele tem uma capivara grande. Eu falei, mas o que é capivara, né? A gente também, quando a gente ingressa na polícia... Tem que aprender os jargões. Dentro da própria instituição, nós também temos os jargões policiais que nós usamos ali, que também é um modo de nós nos comunicarmos. Sim. E eu disse, mas o que é capivara? Capivara era que ele tinha uma ficha criminal extensa. Uau! Ele tinha uma longa ficha criminal no Brasil, o cara tinha várias passagens. Gostei. E nós estávamos prendendo ele por uma violência doméstica. Mas ele tinha muito mais coisa Tinha muito mais passagens, e aí eu lembro que ele falou assim, é uma capivara. Então, assim, marcou muito, a adrenalina foi a 1000, coração vai a 1000, você tem que sacar a arma, correr atrás... E aí, lógico, situações inusitadas acontecem sempre. E eu estava vendo uma vez um programa de TV que analisava o retrato falado das pessoas. Certo. É bizarro, né? Assim, uma pessoa não consegue fazer o seu próprio retrato. Quando ela tá do lado do desenhista da polícia e ela vai se descrevendo, fica completamente diferente daquilo que ela realmente é. Vocês conseguem, por um retrato falado, chegar em um alvo ou é muito difícil? É bem mais desafiador, mas é uma técnica de investigação bastante usada ainda. É um policial que faz o retrato ou não? Tem um profissional, né, da área que é indicado dentro da polícia científica que faz esse trabalho. Entendi. Não é o policial investigador. Sim, eu imaginei, porque se eu fosse policial eu tivesse que desenhar alguém. É importante a gente entender também que na investigação existem vários agentes de atuação. Então, existe o investigador, existe o delegado, existe o escrivão, existe a polícia científica, que são os peritos criminais. Então, todos esses agentes, eles compõem o resultado de uma investigação criminal. É trabalho em equipe, realmente, é um trabalho, né? que depende sempre do trabalho do outro também para se alcançar um resultado. E falando na investigação agora, vocês chegam a utilizar laboratórios, testes de impressão digital? Quais são os recursos que aqui na nossa região vocês têm para chegar em um alvo, Rô? Então, aí são técnicas de investigação. Tem técnicas que a gente não pode revelar, Exato. Mas existe laboratório, Sim, existe com certeza. tudo. Por isso nós temos os peritos criminais, por exemplo. Então é diferente, olha aí, ó. É o perito criminal. Então, por exemplo, no outro crime... concurso, Rô? Isso, é um outro concurso. Você tem um concurso para a polícia científica, que tem esses cargos específicos. Essas então, pessoas que ficam lá no laboratório. Eu quero ser perita criminal, você vai fazer um concurso para perito criminal. Quero ser delegado, vai fazer concurso para delegado. Quero ser investigador, e você, como investigadora, pode pedir para o perito criminal fazer análises para você. Em crimes que deixam vestígios, por exemplo, impressões digitais, vamos dar um exemplo de crime de furto, né? Então, o criminoso entra lá na residência, vasculha, mexe, pega na janela, na porta, no trinco. Então, dependendo a forma como isso aconteceu e se o local foi preservado, significa dizer o seguinte: cheguei na minha residência, vi que fui vítima de um furto e acabei mexendo, alterando o local cena do de crime. Então, você acaba prejudicando esse trabalho. Tá? Então, por isso que a gente fala de preservar o local de crime, até que a polícia civil chegue, ou a polícia militar, e acione, daí é acionado o perito, que vai lá, ele vai coletar
Por exemplo, numa cena de furto, ele pode ir lá e coletar digitais. E depois dessas digitais é feito o confronto com os suspeitos indicados pela polícia. Num crime de homicídio, o perito também vai no local para coletar determinados elementos que forem necessários que a polícia civil entender. Outra coisa que eu lembrei de filme agora, tem aquela cena típica onde temos vários suspeitos e a vítima precisa identificar o suspeito. É o reconhecimento pessoal. Acontece muito esse tipo? Com certeza. Em crimes de roubo, principalmente, é uma técnica bastante utilizada. Mas vocês não utilizam só a referência da vítima para constatar? Não. Porque não. Pode se enganar, né, Rô? Pode, com certeza. E outra, a vítima ela está sob forte emoção. Sim. Né? Então, assim, é a união de vários outros elementos para se efetivamente chegar ao final de uma investigação e dizer: a investigação produziu elementos de autoria e materialidade de que fulano de tal cometeu determinado crime. Mas entendi. não é uma técnica isolada. A vítima disse que é e ponto. Né? É associado com outros elementos, Entendi. sempre. E a situação de risco é uma coisa a que você está todos os dias, você tem que estar preparada para tudo, né? Como é que foi o treinamento para que você conseguisse ter a segurança de assumir esse papel de investigadora? E, claro que é uma construção diária, eu imagino, né? Sim. Mas como é que funciona o treinamento de vocês? Até porque você, por a segurança, precisa andar armada, né, Rô? Sim. Uma das perguntas bastante comum que às vezes as pessoas perguntam: Rô, mas você anda armada? Sim, nós somos policiais. Então, todo policial anda armado. Todo policial Por isso tem que eu digo que eu tô super arma. segura aqui hoje, minha gente. Eu nunca me senti assim tão segura no podcast. Exato. Então, assim, como que é a nossa preparação? Quando nós ingressamos no concurso público e tomamos posse, nós somos alunos de uma escola de polícia. Essa escola de polícia acontece em todas as instituições. Ali nessa escola que há onde nós recebemos esse preparo, né? Voltado para as nossas atribuições. Então, são diversas disciplinas, dentre elas a formação para o uso de armamento, né, e tiro. E, lógico, depois disso, cabe a cada um de nós profissionais continuar aí se dedicando, treinando. Eu sempre falo, tem uma frase que diz: é melhor, no nosso caso, é melhor ter o conhecimento e não precisar usá-lo do que nós não termos e termos que usar e não saber. Nossa, com né? certeza. Então, assim, a arma é isso. Você precisa conhecer, estar pronto e tomara que não precise usar. Mas, se for necessário, você tenha condições técnicas e condição até psicológica, né, Rô? Emocional para tomar uma decisão. Com certeza. Eu acho que um dos grandes desafios do trabalho policial é que você tem que tomar decisões sem muito tempo para pensar. Então, questões de segundo, você tem que tomar uma decisão e sempre estar ciente que toda decisão, toda tomada de decisão tem uma consequência que pode ser positiva ou não. Então, nós temos o quanto melhor preparados estivermos, essas consequências elas poderão ser dentro daquilo que a gente planeja. E essa questão, falando de armamento agora, eu tenho percebido na nossa região um crescimento exponencial de pessoas em busca de não é nem um novo esporte, eu acredito que seja bem antigo já o tiro esportivo, mas tem crescido demais, né, a busca por esse esporte e interesse por essa área. O que você acha que tem despertado as pessoas a buscar o tiro esportivo? E eu vejo o teu envolvimento, inclusive, ministrando cursos, né? Para mulheres e para pessoas, para agricultores, né? No manuseio. Concordo contigo que precisamos estar muito treinados para que a arma seja utilizada de uma forma adequada, né? Então, primeiro, Rô, por que as pessoas estão mais interessadas nesse assunto? Primeiro, eu acredito porque recentemente houve uma flexibilização na legislação, né, quanto ao uso de arma de fogo. Né? Esse é um primeiro passo que a gente precisa entender. Então, quando há a flexibilização para o cidadão, consequentemente, há também uma liberdade em busca desse conhecimento.
o que nós temos percebido hoje é que a legislação hoje nos dá a condição que até então era restrito aos integrantes das forças de segurança, né? O uso da arma de fogo. E alguns casos excepcionais na legislação. Hoje, o que nós temos muito em evidência é a questão dos colecionadores, atiradores e caçadores, que são os CACs, né? Que são cidadãos que passam a praticar o tiro como esporte, inclusive um belo de um esporte, né? Porque ele trabalha várias áreas do ser humano, né? Desde uma concentração, da questão da mentalização, de postura e etc. E também da posse de arma de fogo, como nos casos, por exemplo, do morador do campo, que ele pode ter uma arma hoje dentro da sua residência para fins de defesa pessoal, familiar da sua propriedade. Então, o que acontece? Há a flexibilização, mas nós temos que entender que culturalmente o brasileiro, o cidadão, e eu gosto de usar o termo cidadão de bem, porque nós temos que distinguir, né, que existem cidadãos e cidadãos, e existe uma linha tênue entre nós, né, os cidadãos de bem, que pensam em fazer o uso dessa arma ou pensam em praticar esse esporte com seriedade, com responsabilidade, e aqueles que desvirtuam a finalidade proposta pela lei. Então, acho que é importante a gente ter isso muito claro. Então, hoje, Ana, aproveitando esse know-how do trabalho, surgiu, sim, agora em 2002, esse novo nicho de trabalho junto com alguns colegas que são os cursos voltados para a área de armamento e tiro. Desvinculado de qualquer movimento político, eu acho que é bastante importante a gente entender que arma é coisa muito séria. Basta nós acompanharmos um pouquinho da mídia e entender quais são as consequências dela. Então, assim, a partir do momento que você toma essa decisão efetiva de que eu quero ter uma arma na minha residência, na minha propriedade, eu quero usar ela para a defesa pessoal, eu tenho que entender que eu tenho que estar pronto para isso. Com certeza. Eu tenho que entender que não basta eu comprar uma arma, colocar num cofre, guardar dentro da minha residência, e daqui 1, 2 anos eu ir lá e ter uma situação e querer pegar essa arma e querer atuar aí numa legítima defesa ou numa defesa da minha família, da minha propriedade. Você tem que estar familiarizado com esse equipamento sempre. E eu vou mais além. Não basta só você ter conhecimento. A sua família também precisa ter conhecimento. Principalmente, por exemplo, quem tem criança em casa. Tire a curiosidade da criança sobre arma de fogo. Não construa na criança essa cultura do medo. Faça com que ela entenda o porquê que aquilo machuca, quais são as consequências e por que ela só pode mexer ou na presença do pai, da mãe, mas tire a curiosidade da criança, deixe ela entender o que é aquilo. Você não precisa ensiná-la como funciona. Sim. Então, assim, quando a gente fala do movimento, é isso. Com a flexibilização, há um aumento exponencial de CACs no Brasil e também de cidadãos que optaram por ter as armas dentro das suas residências, dentro das suas propriedades, com o objetivo de proteção. O que eu digo faça isso com muita responsabilidade. Tome essa decisão com consciência. Lembre-se, você é um atirador. Você não pode estar num espaço com uma arma, segurando ela como se você estivesse com um frango na mão. Eu sempre digo, não fica lá passeando nos espaços esportivos, por exemplo. Eu tenho Tem uma respeito. série de normativas, inclusive, de como conduzir, aonde pode... Isso, lembra? Regras de segurança fundamental. Isso tem que ser corpo e mente quando você está com uma arma. Você tem que entender que ela tem que estar ali pronta, né? Então, é um conjunto. É um conjunto que se forma quando você toma essa decisão. Rosana, você é a favor do uso de arma pelas pessoas? Eu sou a favor de que as pessoas com responsabilidade e consciência tomem a decisão de ter uma arma de fogo e faça isso dentro desses princípios. Essa é a minha concepção. Tem a possibilidade de se defender, exatamente, caso necessário, desde que por exemplo, quem mora no campo. Poxa,
Tem agricultor que está a 30 quilômetros de distância, ele está lá sozinho, né? Então, assim... Não adianta ter aquela pistolona em casa lá e não saber usar ou ter também, uma né? espingarda, Uma espingardona, isso. Mas a questão é que ele possa ter, sim, ele tem, porque até a polícia conseguir chegar, né? Até a polícia... Então, se ele se sentir seguro, né, de ter em casa, tenha Claro. sim. Tenha, mas a partir do momento que tomou a decisão, pratique, manuseie, limpe, faça a manutenção, ela tem que estar pronta. Rô, eu tenho até uma história curiosa para te contar aqui, porque não sei se vocês sabem, mas o meu marido é CAC, né? Com certeza. Então, e tudo isso começou, eu tinha levado um grupo para intercâmbio e ele me mandou mensagem: olha, amor, onde é que eu tô? Tô aqui no clube de tiro conhecendo, não sei o que lá. Eu falei: o quê? Clube de tiro, você tá louco? Para com esse negócio, fica mexendo com arma. Porque, como você disse, a gente tem um bloqueio inicial quando fala em arma, quando fala, né? A gente aprendeu desde pequeno que é muito perigoso. Principalmente as mulheres. Exatamente. Principalmente só as houve mulheres. relatos de atrocidades, né? Ah, uma criança achou e não sei o quê, né? Justamente por falta disso que você comentou agora, né? Da instrução, do compartilhamento conhecer. de informações. Exato. De conhecer. A mulher, principalmente, como diz, historicamente, frutos da submissão. Então, se os filhos homens não podiam ter o acesso à arma, quem dirá a mulher? Então, nós fomos sendo conduzidos, né, a essa cultura do medo. Arma longe, arma longe, arma longe. Só que, assim, o contexto da violência e da criminalidade também mudou. Claro. Mudou e muito. Se a arma estivesse só na mão dos policiais, estava tudo certo, né, Rô? Exatamente. Assim a questão é que hoje a gente vê cada vez mais perfis de criminosos das mais diversas formas, das mais diversos aspectos de violência. E o cidadão, ele vê como uma necessidade hoje também poder se sentir protegido nesse aspecto. Porque o criminoso, ele é inconsequente, ele não mede a consequência do ato, não mede, ele vai fazer. Se ele tiver que puxar um gatilho e matar uma vítima, ele vai matar. Então, o cidadão, ele busca hoje, nessa flexibilização da legislação, essa proteção. Claro. Então, assim, para que a gente não se iguale, para que a gente não transponha essa linha entre o cidadão e a criminalidade, o que nós temos que fazer? Se preparar. Claro. E é o que acontece com o policial. Não significa que os policiais, lembrando, antes de sermos policiais, nós somos seres humanos, como qualquer outro ser humano, e estamos passíveis, sim, de cometer erros. Eu sempre falo, é como se o policial ele fosse um ser diferente. Não, ali atrás daquele policial existe um pai de família, né? Existe um ser humano, existe um filho, existe tudo isso ali por trás. Ele não tem nada de diferença. Existe uma pessoa que tem suas dificuldades, seus problemas, suas lutas. Então, antes disso, existe. A questão é que o cidadão, ele vê na polícia um porto seguro, vamos colocar assim. Né? Então, assim, nós somos, em tese, preparados para isso. Claro. Então, assim, a gente vê aí discursos em relação à polícia. Eu chamo a atenção para que possa se perceber a essencialidade do trabalho policial. Toledo, hoje, eu falo com muito orgulho. Olha a cidade que nós vivemos. Nós estamos aqui a 80 quilômetros de uma região de fronteira. Né? Nós estamos aqui num canal... um canal aí de narcotráfico, né? Entre armas, entre drogas, roubos. E olha como é a nossa cidade organizada, do ponto de vista de segurança e de várias outras áreas de política pública. Mas aí você vê o quê? Uma efetiva polícia com todas as suas dificuldades, com todas as suas mazelas atuando. Então é isso que nós policiais queremos, que o cidadão que opte, ele faça isso com responsabilidade. E precisa ter muita... para conseguir uma documentação de CAC, você precisa ser uma pessoa exemplar, né, Rô? Não é qualquer um que consegue. Partimos desse princípio. Eu lembro, eu comecei uma época, a minha papelada também, exame psicológico, é uma infinidade, você não pode ter antecedentes criminais, né? Tem enfim, uma burocracia. A legislação, ela prevê, né, ela prevê uma preparação do atirador esportivo, do caçador, do colecionador, assim como daquele que vai ter a posse para fins
de proteção, existe uma preparação, não é chegar em uma loja, comprar uma arma. E uma outra coisa que é bastante importante, Ana, que hoje muito se confunde, é essa questão do porte de arma no Brasil. Veja bem, seria um assunto para uma outra conversa, verdade. mas assim, quem hoje legalmente no Brasil pode portar arma? Quem pode portar armas? Integrantes de força de segurança. Tá? Regra geral. Então, não é um CAC que vai sair com uma pistola. O CAC, exatamente. O que não se pode é que você tem que entender. A legislação é clara. O CAC hoje, ele pode portar a arma para transitar da sua residência para clubes de tiro. Tá? Então, ele vai portar com a seguinte finalidade: proteger o seu arsenal, porque normalmente eles têm mais de uma arma, né? Porque eles são praticantes, então normalmente tem uma espingarda, tem um revólver, tem uma pistola. Então, o seu armamento é para essa finalidade. Qualquer conduta que fuja dessa regra, e você está numa abordagem, e você é abordado, e você estiver fora disso, você vai ser autuado em flagrante. E daí isso não é, é culpa da polícia, não é. A legislação é clara e o dever nosso é cumprir a lei. Claro. Né? Então, se a polícia começa a descumprir a lei, o que nós estamos fazendo também? Então, o dever nosso é cumprir a lei. Se nós temos o dever de cumprir a lei, o cidadão, o CAC, enfim, cumpra a lei. E não tem. Uma vez cumprido o que está previsto, você vai transitar com tranquilidade, você vai ser abordado, o policial vai pedir a documentação, você vai entregar e você vai seguir para o seu treinamento, seja lá em qualquer lugar do Brasil que você esteja indo, e tá tudo certo. E é um esporte muito gostoso, Rô. Maravilhoso, porque a primeira vez que eu fui a um clube de tiro foi para convencer o meu marido que aquilo não prestava. Falei, mas eu vou ter que te provar que isso aqui não tem nada a ver, por favor. E quando o instrutor começou a dar os direcionamentos, eu comecei... como você disse, é concentração, é técnica, é precisão. Então, é um esporte encantador, né? Eu tenho percebido agora, nesses últimos 3 meses, nós formamos aí num curso inicial aí mais de 120 cidadãos. Olha! E o que a gente tem percebido é justamente assim, especialmente as meninas, as mulheres, romper essa cultura do medo, de pegar uma arma. Então, assim, nós já tivemos situações no curso ali de que o primeiro tiro é desesperador. E o mais legal, bacana da nossa formação é que você vai construindo esse conhecimento. Então, eles no nosso curso ali são 35 tiros. Os últimos 15 tiros, o aluno ele sai dali já entendendo o que é regra de segurança, o que são os fundamentos de tiro e que aquilo é técnica. Aí até assim, Rosana, para mim ser um bom atirador, para ser um bom atirador é conhecer a regra de segurança, conhecer os fundamentos de tiro e treinar. Treino, né? Quanto mais se repete, mais excelência você tem no que está fazendo. É verdade. E lá em casa já é uma coisa que se tornou habitual falar, né, da prática do esporte, falar de arma. Eu tenho uma filha pequena de 7 anos que ela vai escolher brinquedo, ela quer Nerf já, né? E é muito engraçado porque o Fernando já fala, tira o dedo do gatilho, já vai orientando ela, porque é muito normal a gente, vendo filmes, ter a noção de que pegar uma arma é só pegar, segurar e ficar com o dedo no gatilho. Não, tem muitas técnicas de segurança envolvidas nesse processo. E né? Natural. Qualquer pessoa que não esteja praticando e entendendo sobre a questão da regra de segurança, ela vai pegar uma arma com o dedo no gatilho. E nós lá estamos o tempo todo assim... Dedo fora do gatilho, é isso. Né? Mesmo que eles estejam fora, mesmo que esteja com o dedo fora do gatilho, sim, nós ficamos o quê? Massificando a regra. Sim. Né? Massificando. E sempre a ideia de que a sua arma está sempre carregada. Mesmo que ela não esteja. Trabalhe sempre a consciência de que ela está. Apontando para baixo sempre. E outra. Vamos falar de regras de segurança, então? Para quem quer ter uma arma, então, uma pessoa tem todas as possibilidades psicológicas, documentais, para ser um atirador esportivo ou ter uma arma em casa. Quais são as principais dicas de segurança, Rô, para que essa arma realmente só venha a ser usada em caso de necessidade e tenha uma resposta positiva? Primeira regra que nós
trabalhamos é que o proprietário dessa arma seja efetivamente um praticante, tá? Que ele esteja sempre aí manuseando, conhecendo o seu equipamento. Primeira regra, conheça o seu equipamento. Segundo, dentro das nossas residências, crie um espaço, e aí, lógico, para quem é CAC e tem a posse, existem algumas regras ali determinadas pelo Exército de como deve ser feita o depósito desses equipamentos dentro das suas residências. E aí vocês vão ter que se adequar a essas normas. Terceiro, em ambientes residencial que tenha criança, a nossa sugestão é que você tire a curiosidade dessa criança e não deixe ao alcance dela, independente disso. Tá? Independente disso. Uma questão de arma municiada dentro da residência. No caso do operador de segurança pública, a gente está sempre municiada. Já os CACs já o pessoal que é CAC, eles já têm uma regra um pouco diferente da ideia de não estar. De todo modo, você tem que criar o seu mecanismo para que esteja de uma forma rápida e eficiente. Em caso de necessidade. Em caso de necessidade. Ao transitar para os clubes de tiro, para essa prática, que vocês possam realmente cumprir o que está previsto na legislação, sabe? Sob pena de vocês ser aí, de repente, ser abordado, verificar que você não está dentro daquilo que prevê a lei e você acabar tendo que ser autuado em flagrante aí por uma posse irregular ou por um porte ilegal de arma de fogo. Nos espaços de tiro, e hoje eu ressalto, Toledo tem crescido e tem chamado assim grandes empreendedores para essas áreas aqui. Nós temos excelentes clubes de tiro na cidade de Toledo hoje, espaços bem organizados. Nesses espaços que nós possamos criar a cultura de que somos atiradores. E atiradores, ele tem que ter postura de atirador. Ele tem que realmente incorporar essa ideia da responsabilidade de segurança, da responsabilidade do manejo e do manuseio dessas armas nesses espaços. É aquilo, um ato, uma ação mal feita pode desencadear consequências que podem ser irreversíveis, seja dentro desses espaços que são preparados para a prática esportiva, seja lá dentro das nossas residências. Então, assim, quando nós criamos essa consciência, essa responsabilidade, mentalizamos que agora eu sou um atirador, né? Porque a partir do momento que eu decido ter uma arma de fogo, eu parto do princípio de que eu decidi ser um atirador. Né? Então, que eu possa realmente incorporar esse papel e fazê-lo com muita responsabilidade. Com responsabilidade, muita responsabilidade, com técnica, porque com tudo... técnica. É o que eu falo do inglês para as pessoas, né? Adianta eu me formar em inglês, guardar o meu diploma, deixar esquecido e quando eu precisar, daqui a 10 anos, tentar usar? Muito se questiona a questão da técnica, né? Por exemplo, confrontos policiais. Porque, qual que é a diferença? O policial, ele tem técnica. Ele está preparado, ele está treinado para isso, para um confronto. Claro. Né? Então, assim, a gente vê aí hoje na mídia, né, situações aí de confrontos aí envolvendo diversas situações. A polícia... Não, é que a polícia está preparada. Ela foi preparada para não usar. Mas se tiver que usar, uso progressivo da força até neutralização de alvos. É assim que funciona. Esse é o nosso princípio. Essa é a nossa regra. Tenho arma para não usar, mas se for necessário, vou usá-la dentro de uma progressão. Né? Qual é a progressão, Rô? Aí vai depender da situação. Por exemplo... Tem aquela regra assim, ó, primeiro atira na perna, depois... Não tem. A regra é neutralize. Se o cara tá com uma faca e vem na sua direção com uma faca, a faca mata? Depende. Mata. Não é for. depende. Faca mata. Mesmo. Faca mata. Mata mesmo, gente. Então, você tem que reagir. Né? Então, assim, nós temos que... Então, assim, analisar. Esse é o tempo, é os milésimos segundos que o agente de segurança pública ele tem
para analisar todo o cenário e entender qual que é o uso progressivo da força. Agora, ele vai chegar já atirando? Não. Sim. Né? Ele vai analisar a situação. Ele vai em resposta Isso, a ele um vai outro dar a ato resposta de acordo com a situação que ele está inserido. Legal. Rô, pra gente, como a gente, um você assunto até que disse, vai longe. a gente poderia ficar horas falando sobre isso, e se a gente tivesse aqui até um link de perguntas diretas, tenho certeza que ia chover pergunta aqui, né? Até podemos marcar um outro encontro para abordarmos outros temas. Mas para mulherada que está nos assistindo hoje aqui, para todas as pessoas, para todos os cidadãos, como é que a gente pode se preservar para evitar que sejamos vítimas de crimes no nosso qualquer crime mesmo, sabe? Na rua, no trânsito, na sociedade em geral. Ana, inclusive essa abordagem é um dos temas que eu trabalho dentro do programa Segurança no Campo, que é justamente são palestras desenvolvidas para a área preventiva, para condutas preventivas que eu chamo de condutas inteligentes do cidadão. Um exemplo clássico das mulheres, elas entram no carro e colocam a bolsa em cima do banco. Eu sempre falo, em Toledo você pode fazer isso. Mas se você tem esse comportamento em Toledo, você chega numa grande São Paulo e você reproduz o mesmo hábito. Com certeza. Eu tenho o mesmo sentimento de segurança numa capital como São Paulo? É o mesmo sentimento lá do que aqui em Toledo? Jamais. Não. E já dizia minha avó, não faça em casa o que você não pode fazer na casa dos outros. Exatamente. Então, assim, o que nós percebemos hoje quando nós conversamos é, por exemplo, crimes de furto de veículo. É comum o cidadão teve um furto, o furto do veículo, ele amanhece, cadê o veículo? Senhor, onde estava o seu carro? Eu deixei aqui na rua. Seu carro estava aberto? O cidadão chega a deixar o carro com a chave na ignição. Nossa, tá então, pedindo? Então, assim, o que nós queremos dizer é que nós, muitas vezes, nos tornamos suscetíveis do crime por falta de consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós criamos a ideia da falsa sensação de segurança e entendemos que eu posso sair da minha residência e não preciso fechar a porta, é só encostar a porta. Né? Eu entendo que eu posso sair, entrar no meu carro, colocar a bolsa ali em cima, chegar no semáforo aqui em Toledo, deixar os vidros... Nós não temos registro de roubo no semáforo em Toledo, mas nós temos em outras cidades muito próximas. Sim. E aí você começa a repetir hábitos. Então, hoje, como em qualquer área, a segurança preventiva, ela é quando você muda a sua forma de ver, né? Sua forma de pensar, você passa a mudar o seu modo de se comportar. E quando você muda seu modo de comportar, você deixa de ser uma vítima suscetível. Não significa que você não vai ser vítima, mas você vai ser uma vítima mais atenta. Um outro detalhe, praticantes de esporte. Coloca o celular aqui no bolso, coloca um fone na orelha e vai e sai correr pela cidade. Veja bem, observe, nós não precisamos ir longe, tá? Então, assim, é confortável? Estou com uma falsa sensação de segurança? Estou. No entanto, você sai da região do lago, que é uma região movimentada, e vai subir nas ruas ermas, 7, 8 da noite. Tá lá com o fone, com o celular, aí passa um meliante ali, vamos levar em consideração, ele arranca o seu celular, que você não sabe nem de onde ele veio. Você nem viu. E você viu. acaba de ser vítima de roubo. Aí vem toda aquela carga emocional da violência sofrida. Aí entra o trabalho policial. Como era o sujeito? Você não sabe. Porque você estava completamente desatento. Então, assim, são ações simples que você pode ter. Por exemplo, seu celular, com certeza, Ana, no teu celular deve ter o telefone da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, deve ter o telefone do SAMU, deve ter da Polícia Civil, deve ter da Polícia Rodoviária Federal. Olha, Rô! Não temos. Sabe por que nós não temos? Porque nós só vamos inserir isso na nossa agenda de contatos quando nós
formos vítimas ou estivermos numa situação. Olha que homework pra gente deixar pra galera de casa, hein? Todo mundo, depois que terminar esse podcast, vai pegar o celular e vai cadastrar esses números. Exato. E por que Quais que eu são digo... os principais? Vamos repetir pra galera? Hoje vamos lá, coloca lá 197, Polícia Civil, 190, Polícia Militar, esses dois tem que ter, principal. Do bombeiro, vou lembrar aí 193 do bombeiro. 181, já vou lembrar, vou fazer mais um destaque, pessoal. 181 é o Disque Denúncia. Podem fazer as denúncias sem medo, tá? Vão me identificar, vão me rastrear, não vão, tá? 181, 181 é uma central no estado. Você liga na cidade de Toledo, temos um problema assim, crime acontecendo, tráfico acontecendo. 181. Show. Façam essas denúncias. Assim, não tenha medo, o cidadão tem que participar efetivamente da nossa segurança, ele tem que estar inserido. E esses pequenos detalhes que eu te falo de cidadão inteligente, conduta inteligente, aí a gente vai longe. Chama atenção hoje, por exemplo, vou falar bem rapidinho, questão de crimes virtuais, crimes de estelionatos via WhatsApp. Por favor, nós não podemos mais estar sendo vítimas de crimes via WhatsApp, via clonagem, via... Tá na moda agora sequestro de Instagram também, né, Rô? Sequestro de... Nossa, que coisa. Popularmente não é chamado de sequestro, mas tudo gira em torno de crimes de estelionato. Na nossa cidade, nós ainda temos pessoas sendo vítimas de golpe de bilhete premiado, golpe do pacote. Poxa, golpe do bilhete premiado, pessoal, ninguém ganha Mega Sena assim e vai te entregar um bilhete, pelo amor de Deus. Então, a gente chama a atenção, porque assim, nós estamos vendo vítimas aí sendo lesadas do ponto de vista financeiro, em valores que você vê que a economia da pessoa de uma vida. Triste, né, Rô? Triste. Então, os marginais, eles vão agindo. Eles não têm qualquer resiliência ou empatia, não. Eles querem, principalmente o estelionatário. Ele quer arrancar seu dinheiro. Ele vai onde ele vê uma cara de bobo, né? Extremamente inteligentes. Bobo, né, gente? É inocência. Extremamente inteligentes. Eu já vi pessoas extremamente inteligentes caindo em golpe. Isso que é o mais engraçado. Porque a boa-fé está em nós. Exatamente. É isso que nós temos que entender. Às vezes tem cidadão que tem vergonha de registrar o boletim de ocorrência porque foi... Não, eu fui um burro, eu fui isso. Não foi. Realmente. Você é uma pessoa de boa fé. Exatamente. É isso que você entender. Você está na boa fé. Só que estando na boa fé, você tem que estar atento, porque existem pessoas de má fé que vão fazer isso contra você. Exatamente. Então, atenção plena, né, Rô? Plena. Os nossos atos aí, estamos sempre vulneráveis a algum risco. Redes sociais, pessoal, cuidem com a questão de rede social, aquilo que você expõe, aquilo que efetivamente é importante, né? Principalmente quem trabalha com perfil público, né? Quem trabalha com perfil público, olha quanta informação tem a seu respeito naquelas páginas. Então, tudo isso é importante que a gente esteja atento. Exatamente, com certeza. E aí o assunto vai longe. Rô, eu queria agradecer de todo o coração a tua vinda aqui. E eu acho que esse teu projeto, essas suas aulas, são muito preciosas. Como é que alguém pode te achar caso queira participar de um desses teus cursos, de uma dessas instruções que você realiza? Eu trabalho na Polícia Civil de Toledo, então pessoas que têm interesse, via página do Instagram, podem estar mandando, Rosana Botelho. E também desenvolvo não só os cursos dentro de espaços de clubes de tiro aqui em Toledo, mas o principal canal é junto à Polícia Civil e junto à minha página do Instagram. Tá? Então, para informações sobre datas, o pessoal pode te chamar no Insta. Pode sim, que nós estamos aí trabalhando pelo cidadão de bem. E pela segurança pública. E pela segurança da nossa cidade aí, da nossa comunidade. E é um prazer para nós, cidadãos, termos você como uma mulher forte à frente de um papel tão importante hoje na nossa cidade, né? Com certeza. Para a sociedade Existem mulheres incríveis, mulheres sensacionais nos espaços de segurança pública, tão capazes e competentes quanto qualquer outra pessoa integrante do espaço de segurança. Rô, obrigada de coração, tá? Pela tua visita, pela presença aqui. Quero ver você mais vezes no podcast. E você que assistiu o podcast com a gente aí, já corre lá, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, porque toda quarta-feira, às 8 horas da noite, tem vídeo novo no canal saindo. Quero agradecer mais uma vez o nosso patrocinador oficial, a Restitui Tributos, que está aqui sempre, buscando que você consiga
ter de volta valores aí que podem estar comprometidos e podem ser restituídos, ok? Muito obrigada a todos e nos vemos no próximo podcast. See ya, bye bye!